Foco no Afeto de número 351. Tema de hoje: autoritarismo nas relações. Bem, isto não é um foco no afeto voltado para a política, essa política governamental, ok? Não tem nada a ver com o serviço público que a gente está acostumado aí. Quando fala debate, já lembra de debate político. Não é disso que eu vou falar. Mas antes eu quero fazer uma analogia. Lembrando que despotismo é uma forma de governo onde todo o poder está concentrado em apenas um governante, de maneira isolada e arbitrária. O despotismo é praticado por um déspota, um indivíduo que utiliza de seu poder para tiranizar e oprimir os que não seguem as suas normas. Tem tudo a ver com o narcisismo, né, gente? O despotismo é considerado uma das formas mais simples de governo, porque não há preocupação e necessidade de criar leis ou uma constituição que norteie a nação. A principal característica de um governo despótico é o poder acima da razão. Qualquer semelhança entre isto e o que você tem eventualmente ou teve na sua casa não é mera coincidência. Muita gente que não viveu debaixo de um governo despótico não precisa viver debaixo de um governo despótico para saber o que é o despotismo, o autoritarismo. Basta nascer num lar em que tenha alguém com comportamento narcisista ou psicopático, ou mesmo um psicopata. Pronto, a pessoa sabe exatamente o que é o despotismo, como funciona isso. Então eu gostaria que nesse momento você recordasse, lembrasse da sua família, dos lugares onde você viveu, os empregos que você teve, as pessoas com quem você se relacionou pessoalmente, profissionalmente, afetivamente, em todos os sentidos de afeto, para ver se você teve essa experiência de convívio debaixo do jugo de alguém despótico, autoritário. Com essas pessoas, a troca de ideias, um debate é praticamente, saudavelmente impossível, porque o autoritário, ele não quer debater. O princípio do debate é o seguinte: você expõe uma ideia, o outro expõe outra ideia, um concorda, outro discorda, aí o outro expõe outra ideia. Não, ele não quer exposição de ideia, ele já tem a verdade pronta, está tudo pronto já. No máximo que vai acontecer ali é uma briga acirrada, uma contenda, uma guerra acirrada, tudo a ver com o nosso estado de praga biológica. O debate com o despótico, ele é mais uma forma bélica dele manter o poder, dele afirmar e manter o poder, não é? Teoricamente, o debate é uma discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de expor e esclarecer opiniões e ideias divergentes. Mas vai divergir de um psicopata, vai divergir de um narcisista. O debate, em princípio, pode ser destrutivo? Pode. Basta que seja feito com um psicopata ou psicopático e que você o confronte. Pronto. Aí você está construindo, está cavando a própria cova. Você está construindo um mausoléu para você mesmo. Porque não tem muito diagolô com narcisista ou psicopata, não é? Mas eu não estou falando aqui só do narcisista e do psicopata. Eu estou falando da pessoa que tem alguns momentos narcisistas, tem tantinho de narcisista, aquele tanto que não dá para qualificar a pessoa como narcisista, mas ela tem um jeitinho que ou ela tem razão, ou então você acabou de arrumar uma confusão, não é? Necessariamente essa pessoa pode não ter um perfil completo narcisista e pode não ser um psicopata, pode ser alguma pessoa que tenha adotado o comportamento psicopático, ok? De manipular para ter poder para ter prazer. Por outro lado, o debate ele pode ser saudável? Pode ser saudável, sim, sim. O segredo de um debate saudável não é tanto a clareza da exposição de quem está expondo uma ideia, é a sabedoria,
é a percepção de quem ouve, da pessoa que não só tem ouvido, mas sabe usar o ouvido. Usa o ouvido com maestria. Escuta. Tem o dom de escutar. Gente, não tem jeito melhor de aprender, na minha percepção, do que escutar e experimentar. Escutar e experimentar. Claro, a gente não faz meio que não faz muito, tanto para escutar quanto para experimentar. Não tem forma melhor, na minha humilde opinião. Então, num debate é preciso que alguém exponha ideias e que alguém escute. Escute. E para ouvir, como é que é? Tem um vídeo em que eu falo sobre isso. Como é que é o ouvir, né? O ouvir é silenciar por dentro. É jogar as armas, sair da postura de defesa e eventualmente preparo para ataque. E só quem produz isso é sabedoria. A ausência do medo de que o outro me convença de uma coisa que eu não quero ser convencido. Eu não serei convencido de nada que a minha sabedoria não aprove, o meu nível de consciência não perceba e, portanto, não aprove. Mas a pessoa ainda com um nível de consciência mais primitivo, ela não tem essa percepção. Então ela fica na defesa. Ela acha que se ela concordar com o que você está dizendo, é a mesma coisa que assinar um contrato de que vai se comportar dessa forma para sempre. Não, ela pode concordar com você, com a ideia, e pode não estar preparada para exercer aquilo no momento, por causa do nível de consciência em que ela está. Mas isso aí, gente, exige uma percepção muito aguçada de ambas as partes, ou de todas as partes envolvidas num eventual debate saudável. Pode ser saudável? Pode ser saudável, desde que as pessoas saibam expor com jeito saudável, de preferência leve, amoroso, não querendo persuadir ninguém, não querendo fazer com que o outro mude de ideia, simplesmente expondo. Quando alguém está pronto para exercer um comportamento diferente, só não teve a notícia ainda, ao escutar uma boa explanação, cai a ficha. Então a gente vai, antes de falar, se você quer que o outro perceba, então reza para Nossa Senhora da Ficha. O outro abrir lá o coração, o ouvido e o coração para ouvir. Quem sabe cai a ficha? E se não cai a ficha? Tudo bem, ele tem o momento dele. Ah, mas é óbvio isso, ele está se ferrando porque não faz desse jeito. Todo mundo sabe que é desse jeito, mas ele não sabe, ele tem o tempo dele. É o tempo dele, paciência. Se quiser acelerar, ele sai de si. Aí demora mais para ele voltar para si, de novo ter uma postura passiva para deixar a ideia entrar, residir nele e aí quem sabe cai a ficha. Quem sabe essa informação absorvida entra em contato lá, abre as portas do ego para a sabedoria. A sabedoria invade o cara, nossa, é isso aí. Então, o debate pode ser destrutivo? Pode ser destrutivo. Basta que haja competição. E pode ser saudável? Pode. Basta que haja leveza. O não interesse de que o outro mude de ideia de qualquer forma. Então, falamos aí do despotismo e falamos também do debate. Então agora, vamos para casa. Vamos lá, a gente já está em casa, não é? Vamos para casa, vamos começar a pensar na casa da gente, vamos começar a pensar nos ambientes de trabalho, nas relações com amigos, aquela turma, aquela outra turma que você teve, aquela outra turma, a turma que você tem agora, a turma que você gostaria de ter, né? Namorada, namorado. Vamos pensar nessas relações atuais e antigas também. Algumas pessoas presumem que sabem o que é bom para os outros, tendo por parâmetro a si próprios. Isto é, se projetam nos outros o tempo todo.
A projeção nada mais é do que eu ter certeza de que o que é bom para mim é bom para você. Inclusive eu quero até pedir para você tirar o paletó, porque eu estou com um calor absurdo, né? Põe o paletó porque agora eu estou com frio. Esta demência que eu demonstrei aqui é típica do ser projetivo. Porém, a projeção é saudável para as coisas mais básicas, as questões mais básicas humanas, mais animais, vamos dizer assim, não é? A projeção é importante. A gente imagina o ser humano que nem fala, que nem primitivo, vê o outro lá quebrado, todo estourado, ele precisa um tanto sentir nele a dor do que o outro está sentindo. Ele viu lá um osso quebrado, uma perna sangrando, alguma coisa assim, ele precisa, por projeção, ele precisa sentir. Parecido. E aí ele vai em socorro daquela. Se houvesse a indiferença, se não houvesse a projeção nesse caso, o outro morreria lá. Como somos uma espécie gregária, colaboracionista, nós dependemos saudavelmente e na excelência uns dos outros, então a natureza nos deu a projeção, que é para este nível iniciante, primitivo, básico, ok? Agora, quando a gente evolui, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a ter uma percepção maior, a gente vê que valores morais, a forma de gostar da chuva, a chuva é bom, a chuva é boa, chover é bom, mas alguém tem um jeito um pouquinho diferente de gostar da chuva. Outras pessoas podem ter medo da chuva. E por que tem medo? Se chuva é muito bom, não é? Aí já entra a empatia, que é uma sensibilidade maior. Eu esqueço de mim, eu esqueço completamente de mim, olho para a pessoa e um tanto, entre aspas, entro no ser daquela pessoa, no ego, no ser, no complexo inteiro, e começo a sentir por empatia o que ela está sentindo. O quanto isto for possível. Não dá para sentir 100% o que o outro está sentindo. Um grande médium, uma pessoa que seja que tem uma mediunidade muito intensa, consegue isso. Mas na média os seres humanos foram feitos para isso, nós somos feitos. A empatia é a filha nobre da projeção. Houve uma evolução nesse sentido e a gente acabou desenvolvendo a capacidade de empatia. Nem todos estão bem nesse quesito, mas a gente desenvolveu isso, não é? Então, repetindo aqui, algumas pessoas presumem que sabem o que é bom para os outros, tendo por parâmetro a si próprios, isto é, se projetam nos outros o tempo todo. São pessoas ainda no primitivo estado da autorreferência. Têm dificuldade de exercer empatia. A consciência ainda não é suficiente para que percebam que somos diferentes e que essas diferenças representam uma das maiores riquezas da espécie humana. O fato de estarmos cada um num nível de consciência é um negócio muito chato. Isso produz, quer dizer, na verdade esse fato sim produz muita desafinidade, porque tem muita diferença, mas também produz percepções diferentes de uma mesma coisa, e isso ajuda, se a gente souber aprender com o outro, ouvir as dicas, é o que eu estava falando agora há pouco, de ouvir, eventualmente num debate, mas no convívio, perceber empaticamente o outro, você consegue apreender coisas e consegue com isso aprender uma forma diferente, mais saudável para você. Eventualmente você com aquele ser humano ou aquele, você não tem nada para aprender, digamos, sempre tem, mas digamos. Mas se você está aberto para isso, o fato de sermos muitas vezes tão diferentes na periferia, no ego, nos ajuda bastante. Basta que a gente perceba isso, que a gente observe, ok? Uma das maiores riquezas da nossa espécie é exatamente a quantidade de diferença que nós temos uns dos outros. Então, gente, a gente briga muito pelas diferenças, por causa das diferenças. Isso é típico do estado de praga biológica em que a gente ainda está. Na excelência, a gente percebe a diferença de um outro jeito. A gente percebe como riqueza relacional. Uma das maiores formas e mais saudáveis formas da gente estar em relação ao outro é perceber a diferença e aprender com a diferença. Porque na excelência a gente já não está mais na competição. O fato de eu aprender alguma coisa com você,
não vai fazer com que você se sinta empoderado, né? E mandar em mim, e nem eu me sentir inferior porque aprendi. Porque todo mundo está sabendo que todo mundo é mestre e discípulo de todo mundo. A consciência ainda não é suficiente para que percebam que somos diferentes e que essas diferenças representam uma das maiores riquezas da nossa espécie. É precisamente dessa distorção de percepção que nasce no lado sombra o autoritarismo e o despotismo. Exatamente, como eu estava falando agora, quando a diferença é vista do ponto de vista da sabedoria, a diferença é mestre. Eu aprendo com a diferença, eu pego a luz disso. Agora, quando eu estou em jogo de poder, o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Quando eu estou disputando poder, aí sim, as diferenças são uma ameaça para quem é autoritário. Porque ele quer que todo mundo haja da mesma forma que ele. A gente ouviu isso agora há pouco, né? Então aí a diferença é uma ameaça. Então o autoritário, o despótico, ele quer todo mundo agindo igual. Não importa se concorda ou se não concorda, ele quer que todo mundo se comporte como se concordasse. A intenção disso, até mesmo do autoritário, do despótico, é ingenuamente boa. Porque essa pessoa autoritária, ela quer sair do caos para ter ordem. Porque ela entende as diferenças como geradoras de caos. Se meditasse, ela estaria na sabedoria, em contato com a sabedoria, entenderia que essas diferenças são mestres da gente. Então, na visão primitiva de um ser humano em estado de praga biológica, ou seja, quase todos nós, a gente olha para as diferenças com muito medo, porque a gente vê nas diferenças uma ameaça. Porque estamos naquela ainda, de não, o outro vai, puxa vida, você é diferente, então aí o outro vai querer me convencer, me coagir, vai querer me agredir, me torturar para que eu me comporte do jeito que ele acha que é o certo e vice-versa. Então potencialmente todo mundo é inimigo de todo mundo. Essa intenção de perceber a diferença como uma ameaça e a partir daí gerar o autoritarismo, né? A intenção de gerar o autoritarismo é ingenuamente boa. Pelo menos a gente tem um jeitinho de paz, né? Parece que é paz, é paz armada, né? É um jeitinho de paz, todo mundo submisso, todo mundo quer, que harmonia, olha só, todo mundo feliz, olha que maravilha. A gente sabe, quanto mais a gente vive, mais a gente sabe o que vai dentro das pessoas, né? Pessoas muito infelizes, estando debaixo de um esquema autoritário, despótico, as pessoas ficam muito infelizes, prefiro trocar por não saudáveis. O efeito desse autoritarismo, desse despotismo, é bem desastroso, principalmente porque gera um bando de gente asfixiada, criativamente castrada e o pior, gente revoltada com tamanha opressão. E um dos aspectos mais importantes de todas as espécies, principalmente da espécie humana, que tem essa habilidade aparentemente mais desenvolvidas, é a castração da criatividade. Gente, nós usamos a nossa criatividade, chegamos nessas metrópoles, nessa tecnologia, agradeço imensamente. Mas a gente está muito longe da excelência, isso. Porque a gente criou coisas geniais, mas à custa de briga, à custa de sangue, à custa de venenos que a gente produz para a gente mesmo. Está longe ainda. É bacana, mas está longe. Então uma das consequências mais desastrosas desse autoritarismo, do despotismo, é exatamente a geração de um bando de gente asfixiada, criativamente castrada. E o pior, gente revoltada com tamanha opressão. Faça uma analogia o tempo todo com o que você tem lá em casa, ou teve, ou o amigo teve, ou a amiga teve. Isso faz com que nos comportemos de forma muito limitada, prejudicando a nossa produtividade na medida em que ideias novas não são experimentadas por causa do medo da perda de poder. Olha, não me venha com novidade, hein? Vocês já ouviram isso inúmeras vezes. Tive uma ideia, não me venha com novidade. Deixa como tá que tá bom, é melhor, é o conservadorismo.
não é? Nada contra manter coisas que foram criadas há muito tempo e que são boas ainda. Mas tentativas de recriá-las, de desenvolvê-las, precisam ser aceitas. Pode dar errado, pode não dar em nada. A gente fica então com o que tinha antes. Por exemplo, vem alguém que inventa uma energia livre. É um motorzinho, que você não gasta nada. Você aperta um botão, ele funciona. Você aperta o mesmo botão, ele desliga. E isso movimenta fábricas, aviões, carros, etc. e tal. Aí a indústria do petróleo vai perder, a indústria do aço vai perder, a indústria das hidrelétricas vai perder. Nossa, é um tanto de gente que vai perder. Porque é perda de poder, está voltado para o poder. Mas as pessoas ficam focadas na perda e não veem o quanto elas podem ganhar com as novidades. É lógico que passa por um tempo uma readaptação, mas é ganho. É o mundo que a gente está vivendo, o mundo da paz armada, com medo de um progresso fora do controle. Então castra a criatividade da maioria das pessoas, deixa essa criatividade na mão de uns poucos, que aí com essa criatividade eles criam, eles fazem, mandam na gente. Façam o paralelo de novo com lá em casa, ok? Eu estou usando o esquema econômico, financeiro, político para lembrar de casa, porque o que tem lá em casa é muito parecido com o que tem lá fora, com os nossos senhores de escravos. Um passo seguinte provável rumo à saúde é o despertar de uma consciência de que nós somos uma relação generosa, em que todos são importantes contribuintes com suas ideias e habilidades. Assim, o diálogo paciente e generoso é a forma básica de qualquer empreendimento. O diálogo paciente e generoso é a ferramenta básica de qualquer empreendimento. Já não é mais aquele debate destrutivo, doente, em que todo mundo está ali preocupado em fazer prevalecer a sua opinião para não perder o poder. Ninguém mais está buscando ter razão, porque a competição não faz parte dessa nova consciência. Estamos agora buscando o melhor, juntos. Quando há oposição, é sempre amistosa, porque nos vemos como o que somos, partes de uma coisa só. Podemos começar por observar a presença do despotismo e suas consequências imediatas, tais como a repressão e o terrorismo, dentro de cada um de nós e nos outros. O que a gente faz com essa percepção? Aí a gente trabalha, na medida do possível, na troca do controle despótico pelo diálogo generoso. O despotismo procurou a ordem imediata, sair do caos e entrar na ordem de uma forma imediata. Isso que foi a intenção inicial lá do despotismo, mas isso na concepção de um homem, de um ser lá. Não, vamos sair do caos e vamos para a ordem. Ele inventou uma ordem lá, ele tentou isso, mas ele produziu só repressão e terrorismo. Porque todo e qualquer poder absoluto, poder autoritário, gera pessoas revoltadas, porque não tem diálogo, como eu falei, não tem conversa. Então a reação das pessoas raivosas, que ficam raivosas, ficam absolutamente inviabilizadas, o ato de sobrevivência é o terrorismo. Vai agredir, vai matar por baixo do pano. Inclusive essa é uma das formas também de o autoritário agir. Quando entra nessa guerra, né, quando tem o terrorismo, aí o autoritário também apela para um terrorismo velado e tal, né? Ou seja, guerra, gente, é guerra, é destruição, é suicídio. Voltando a falar desta nova consciência, o diálogo na busca do entendimento trouxe a harmonia possível, produzindo uma paz sequer imaginada. Dê as suas sugestões com leveza, porém apenas quando forem solicitadas. Viva de acordo com as suas ideias, mas não queira que os outros as adotem. Exponha as suas ideias nos momentos e lugares apropriados para isso, mas de forma generosa, colaborativa e amorosa. Você não precisa ser um guerreiro do amor. Tudo aquilo pelo que você guerreia traz derrota, cedo ou tarde.
Não transforme uma exposição de ideias em coação ou constrangimento. Lembre que quando os ânimos começam a se acirrar, as pessoas já deixaram de querer o melhor para quererem ter razão. E é justamente aí que ela, a razão, se perde. Nunca esqueça que impor uma ideia é tentativa de constrangimento. Ninguém muda de ideia porque alguém mandou. Pode mudar de comportamento se for ameaçado. Nossa, ele mandou fazer isso? Nossa, se eu não fizer... ele me mandou pensar de um determinado jeito, tá bom, eu vou me comportar como se pensasse desse jeito, porque senão o cara lá me mata. Então eu finjo. Você acredita em não sei o que? Mas sem dúvida, totalmente, 100%. A única coisa que o autoritário ganha com isso é mais um inimigo velado. Sem despotismo não há terrorismo. Se um dos dois se justificasse, não haveria o outro. Portanto, foco no afeto.